E ele começava a andar naquele ambiente e se encontrou com o anjo começou a dialogar com ele. Ele come e subiu, o espírito dele subiu e começou a ver estas maravilhas. E o anjo, depois do diálogo, o missionário Ribamar chegou para ele e disse o seguinte: olha, você não pode ficar, você não morreu, você está em coma, você tem que voltar. E ele começou a pedir àquele anjo: não me permita mais voltar, eu quero ficar aqui, não quero mais voltar, eu quero ficar neste lugar, pelo amor, me deixa ficar neste ambiente aqui. E o anjo: você não pode ficar, você precisa voltar para a terra edificar daquilo que você viu aqui, para que outras pessoas se convertam. Aleluia! E o anjo convenceu, ele voltou. E quando ele voltou, irmão, ele voltou, se acordou no coma no hospital, chamando o nome do seu melhor amigo e dizendo: fulano de tal, o céu é bom, fulano de tal, o céu é bom, fulano de tal, aceita Jesus, porque o céu é bom. Ele acordou do coma, gritando estas palavras, presbítero. E ali ele começou a detalhar cada detalhe daquilo que ele viu lá, irmãos. Então, queridos, Paulo viu isso também. E Deus o proibiu de falar naquela época, né? Paulo não falou coisas apenas em partes. Ele disse assim: olha, um dia nós conheceremos da forma como nós somos conhecidos, mas é apenas isso que Deus me permitiu falar. Então, querido, voltando para o texto bíblico, a Bíblia fala que é necessário nós, como cristãos, nos revestirmos da armadura de Deus, irmão. Por quê? Porque soldado desarmado, despreparado, não pode ir para a guerra, irmãos. É verdade. E você vai lutar contra quem? Você vai lutar contra principados, potestades, espíritos dominadores que dominam este século. Existem várias categorias de demônios, irmão. Existem aqueles demônios menores, verdade, meu Deus, que são os demônios que incorporam, né? Que até com sopro, os menores mais fracos, que até com sopro você destrói ele. Mas existe níveis superiores, níveis altos, que para que o cristão tenha capacidade de enfrentar estes espíritos, ele precisa fazer o que a Bíblia recomenda: orar em todo tempo, em súplica. verdade, meu Deus. Não orando só por si mesmo, mas orando também por todos aqueles que estão próximos a Ele, por todos os santos. Então Deus nos orienta a orarmos uns pelos outros, irmão. Por quê? Porque se estamos orando um pelos outros, nós nos fortalecemos no plano espiritual e teremos autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, e teremos poder para desfazer toda a obra do diabo, irmão. Deus entregou nas mãos da igreja o poder para destruir e desfazer toda a obra do diabo. A igreja é a única instituição que está na terra que não pertence à terra. Por isso a igreja tem poder para desfazer as obras do diabo. O diabo, irmão, ele é sagaz, é como uma serpente sagaz. E para você compreender como ele se movimenta, muitas das vezes ele usa pessoas que vêm de uma maneira disfarçada, camuflada, bater no seu ombro, às vezes se fazendo de seu amigo, justamente para te distrair. Mas é necessário nós termos o discernimento do Espírito Santo. Quando certos instrumentos
de Satanás Verdade. viesse aproximar de mim, de você, é importante que nós estejamos repreendendo ele em espírito, em oração, porque nem todo mundo que bate na tua porta está alegre com o teu sucesso. É verdade. Nem todo mundo que bate na tua porta está lutando, está torcendo pela tua vitória. Tem muitos que estão torcendo pela tua derrota, estão torcendo pelo teu fracasso. Pessoas que são instrumentos de Satanás, que através dos olhos, da boca, do pensamento, muitas das vezes lança setas em direção às nossas vidas. E é importante nós estarmos orando, vigiando em todo o tempo, porque enquanto você está orando, o Deus que está na tua vida e na minha, Ele vai cortando as setas, vai deslaçando os laços, vai desarticulando as armadilhas de Satanás, irmão. O Deus Todo-Poderoso que está nesta noite, neste lugar, Ele tem este poder, porque a Bíblia diz: se nós nos mantermos debaixo da sombra de sua proteção, 1000 vai cair do nosso lado, 10.000 vai cair à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Agora é importante nos mantermos debaixo da sombra, debaixo da sombra do onipotente Deus. Porque se você se manter debaixo da sombra do onipotente Deus, Deus é que pelejará por ti. Quando Deus se dirigiu para Gideão e de repente apareceu 10.000 soldados para pelejar junto com Gideão, e Deus, olha, começou a perceber que nem todos que estavam com Gideão estavam querendo a vitória dele, nem todos que estavam com Gideão estavam felizes pelo sucesso dele. E aí Deus começa a dizer, começa a voltar os covardes. Gideão, manda voltar covarde, manda voltar medroso, pode mandar voltar os medrosos, os covardes, aqueles que não têm fé, aqueles que não confiam. Gideão, pode mandar voltar estes soldados aí, não me interessa. E aí Deus selecionou 300 soldados. E a Bíblia diz, queridos, que Gideão foi contra os midianitas com 300 soldados. E os midianitas, o número deles era tão grande que a Bíblia diz que não podia enumerar-se de tanto soldado que tinha naquele campo. Era tanto soldado que não dava para contar a quantidade dos adversários de Gideão. E a Bíblia diz que Gideão, Deus deu uma estratégia para ele, porque Deus trabalha com estratégias, irmão. Trabalha com estratégia. E Deus deu estratégia para Gideão. Olha, Gideão, quando tu for, tu manda os soldados arrodearem o arraial com trombetas, né? Com trombetas. E quando, segundo a tua ordem, eles começarem a tocar as trombetas, e fique só assim, tocando as trombetas à noite. E a Bíblia diz que os soldados começaram a tocar trombeta. Começaram a tocar trombeta. E a Bíblia diz que aqueles soldados, os midianitas, que estavam dormindo, se acordaram atordoados, tentando saber o que é que estava acontecendo. E a Bíblia diz que um enfiava a lança no outro, um se matava, um matava um ao outro. E assim aquele grande número morreu pelas suas próprias mãos, sem ter que nenhum soldado de Gideão levantava a espada. O próprio Deus deu vitória a Gideão, sem precisar Gideão levantar a espada. Só através de uma grande estratégia. Assim o Senhor está nos dando a estratégia. Deus
Deus nos deu uma estratégia. Qual é, pastor? Esta estratégia é a união. A estratégia é a união, é fortalecimento, é nos fortalecermos, nos tornarmos fortes contra os principados e potestades, porque se nós vencermos no plano espiritual, nós venceremos aqui na terra, porque a nossa primeira vitória não será na terra, a nossa primeira vitória será no plano espiritual, contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados e potestades. E assim, se nós vencermos no plano espiritual, queridos, nós seremos vencedores aqui naquilo que estamos fazendo. Naquilo que nós estamos fazendo, nós seremos mais do que vencedores. A Bíblia diz que vencedor é pouco para ele te titular. Ele não quer, Deus não quer te titular como um vencedor. Ele quer te titular como mais do que vencedor. Aleluia! Mais do que vencedor. E então, quando nós nos revestimos da armadura, aí, queridos, o segundo passo é os principados, potestades, príncipes das trevas, dominadores, hostes espirituais. E aí a Bíblia fala que é necessário nós cingirmos os lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Então é importante você cingir os seus lombos. Cingir os seus lombos. Cinja os seus lombos. Fique pronto, fortificado, Aleluia. preparado. E assim se prepare com o evangelho da paz para você começar a semear o evangelho. Se prepare lendo a palavra de Deus. Se prepare lendo as escrituras de Jesus Cristo. Comece a se preparar na palavra. E depois que você se preparar na palavra, você vai lançar a semente. Você vai lançar a semente do evangelho. Aleluia, depois que a semente Deus. estiver semeada, aí você vai orar, clamar, buscar o Senhor, regar esta semente, e tudo vai acontecer na sua vida, em nosso ministério, em nossa trajetória, em tudo aquilo que estamos fazendo, tudo vai acontecer. Glória a Deus. Porque cabe a nós fazermos o que nos cabe, como ser humano a fazer. Porque se você precisa desenvolver uma tarefa, desenvolva a sua tarefa e deixe Deus fazer a parte dele. Oh, glória. Deixe Deus fazer a parte Glória a dele. Deus. Não te preocupa com aqueles que te desejam mal. Não te preocupa com aqueles que torcem contrário contra você. Não te preocupa. Continue orando por estas pessoas, porque o Deus de Israel é que será a justiça tua e dele. Ele é que será a nossa justiça. Aleluia! A Bíblia diz que Deus não opera na justiça do homem, somente na justiça dele, Na ira do homem Deus não opera apenas na justiça dele, Só na justiça dele, conforme o que está escrito em sua palavra. Então Deus vai trabalhar conforme aquilo que Ele está falando para você em sua palavra. Deus vai agir conforme aquilo que Ele está falando para nós nas escrituras sagradas. Então Ele vai se responsabilizar por aquilo que Ele te promete. Por aquilo que Deus te promete, Ele vai se responsabilizar por isso. Se Deus está te prometendo, Ele é fiel e justo para cumprir. Se Deus está te prometendo,
com certeza pode durar 10 anos, mas ele vai cumprir a palavra dele, porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O homem tem um tempo limitado. Deus tem um tempo eterno. Deus é infinito. Deus vive eternamente. A sua glória é de eternidade a eternidade. Então não te preocupa com o tempo, porque Deus é o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. E basta fazermos o que nos cabe a fazer: orar, buscar, consagrar a nossa vida ao Senhor, e tudo o Senhor fará. A Bíblia diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, queridos. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se é Deus que te fortalece, então tudo você pode, no fortalecimento que Deus te proporciona. Se você é um instrumento na mão de Deus, tudo você vai poder fazer crendo no nome do Senhor Jesus, crendo nas promessas do Senhor Jesus, meus queridos. Então, amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, Jesus amado, às vezes nos sentimos, às vezes até queremos ficar um pouco assim desfalecido, né, missionário? Às vezes tem momentos que aquele desfalecimento, aquele desânimo quer entrar em nosso coração. Por que às vezes acontece isso? Porque somos seres humanos, irmão. Você é um ser humano de carne e osso. aleluia, Jesus. Então, como qualquer ser humano de carne e osso, você está sujeito ao desânimo às vezes, né, à tristeza. Mas a Bíblia diz que mesmo que o nosso, né, corpo humano exterior se desfaleça, o nosso homem interior, o homem interior que se renova de dia em dia, o nosso homem interior é o nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo. O nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo se renova todos os dias, irmão. Se renova todos os dias. Glória a Deus. Enquanto o nosso homem externo, material, muitas das vezes quer se entristecer, se abater, o nosso homem interior, que se interliga, que compartilha com o Espírito Santo uma intimidade, ele se renova todo dia no Espírito, porque o Espírito Santo é o nosso Consolador. Glória a Deus. O Espírito Santo é o nosso Consolador, e ele nos consola, ele nos traz consolo, ele nos traz ânimo, ele nos traz fortaleza, ele nos levanta. Todo dia somos levantados pela mão poderosa do Deus Altíssimo. Todo dia somos levantados pela mão poderosa Muito obrigada, do meu grande Deus. Deus Altíssimo. Porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, e Ele é a nossa fortaleza. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos creem nesta palavra? Dá um glória a Deus aí bem alto. Glória a Jesus.